dia a todos, começando aqui mais um Morning Call, uma chamada pela manhã, para a gente já começar a olhar para os mercados e ver o que é que podemos ter de oportunidade no mercado financeiro. Então estamos aí no YouTube e aqui no Instagram, né? Nosso Morning Call de manhã aqui todos os dias. Aqui vamos fazer essa chamada da manhã para dar uma olhada no mercado como um todo, né, para a gente já ficar atento às possibilidades, né, que nós temos aqui em relação à movimentação de preço e tudo mais, e o que esperar de fato, né, o que é que estão dizendo por aí sobre o mercado financeiro, sobre a bolsa, sobre essa condição de mercado como um todo. Meu ponto de vista, o Ibovespa, né, mais uma vez ali tentou fazer um movimento de alta, não conseguiu, e aí acabou em consequência disso caindo, e essa queda do Ibovespa mostra, do meu ponto de vista, uma falta de força, né? Falei ontem sobre a possibilidade de voltar a subir, que tinha os padrões de gráficos no diário mostrando armadilhas de urso, né, nas operações. Petrobras ontem fez um engolfo maravilhoso no gráfico diário. Significa que ela vai cair? Não significa não, né? Significa que tinha muita força vendedora ontem. Tanto Petrobras quanto o Banco do Brasil caíram 2,7, né? Petrobras, a Petro 4 caiu 2,75, o Banco do Brasil caiu 2,74%, e a Petro 3 caiu 2,91%. Então quedas muito fortes, muito próximo de 3% nesses papéis, e aí por motivos internos da empresa, motivo interno da gestão, motivos internos da política, do jeito que interfere na empresa e como que essa empresa está sendo gerida, tá? Então trouxe essa queda mais generalizada nesses dois papéis aí, mais forte nesses dois papéis. Significa o fim do mundo? Espero que não. Projeções para o Ibovespa. A XP Investimentos elevou recentemente sua projeção aí do Ibovespa, né, para o final de 2025, e a XP Investimentos está falando em 149 mil para 150 pontos aproximadamente. Diz que tem um otimismo que pode ser refletido nas ações brasileiras, aí, nos títulos de ações do Brasil. Então existe essa possibilidade. A BB Investimentos, Banco do Brasil Investimentos, mantém a projeção em 153 mil pontos para o Ibovespa até o final de 2025, sustentado, claro, por expectativas de melhora nos lucros das empresas brasileiras, inclusive sendo o Banco do Brasil uma delas, né? Essa informação foi publicada no E-Investidor do Estado de São Paulo, estadão.com.br, einvestidor.estadão.com.br. E a informação de que a XP fez a movimentação no valor.globo.com. O Banco Safra, por outro ponto de vista, aponta que o patamar é um pouco mais elevado, falando até em 165 mil pontos, né? E o Safra considera aí uma possível valorização no mercado brasileiro de até 27% até o final do ano, e também foi noticiado aí pela moneytimes.com.br. Né? O Morgan Stanley, né, fez um relatório, e nesse relatório, que é o mais otimista de todos, dos 4 que eu vou falar aqui, o Morgan Stanley falou que as ações brasileiras estão com um preço abaixo da onde deveria estar, né, falando que aí a condição do Morgan Stanley para as ações e para o mercado brasileiro é de investimento pleno, né, que eles estão achando que as empresas estão abaixo do preço. E ele aumentou o preço-alvo do Ibovespa para 189 mil pontos em meados de 2026, indicando uma perspectiva muito positiva para o mercado brasileiro. Tomara que ele esteja certo, né? A gente vai torcer para que o Morgan Stanley esteja muito certo e que de fato a gente tenha esse ganho, né, de capital. Até o final de maio, né, o Ibovespa acumulava uma alta de 15,17% no ano, superando tudo que se imagina de renda fixa por um ano, né, no Brasil, 14,75%, 15% para quem está exagerando no pagamento nos seus CDBs. Então a gente espera aí que
essa taxa de juros recue, né, a formação do preço. E aí no mercado futuro de ações, no mercado futuro de taxas de juros, no DI1, a gente já vê um recuo da taxa que está sendo negociada com desconto. Então já não se paga mais 14,75 no juro dentro do mercado. O mercado já está precificando isso abaixo disso, tá? Então, temos expectativas de que essa taxa permaneça elevada por um tempo mais longo. E ela permanecendo por um tempo mais longo pode trazer um encolhimento, né, da taxa de juros desse jeito no ano que vem, mas antes disso vai encolher a inflação. Nós vamos ter um processo não de deflação, né, mas de desinflação, como é chamado pela imprensa especializada, que é um processo de inflação menor e que com isso o índice vai diminuir de tamanho e nós teremos uma compensação melhor de preço, uma melhora melhor dos preços daqui para frente, né? Um comportamento mais previsível, não que será melhor, mas vai ser mais previsível. Então, o cenário atual sugere aí um ambiente favorável para o mercado de ações brasileiras, projeções nesse mercado otimista, né, para o Ibovespa e expectativas de controle de inflação, né, o governo inclusive segurando essas verbas e segurando esse dinheiro no mercado. No entanto, fatores aí que podem dar mais impulso é a trajetória da taxa Selic, que pode dar mais impulso para o mercado, e o desempenho global da economia, né? Seja Estados Unidos, China, como é que eles vão estar se comportando. O dado ontem na China não foi tão agradável assim, mas deve ser monitorado de perto, sim, essas atitudes, tanto do Trump, quanto da China, quanto da Europa, como é que eles estariam se comportando em relação a isso, né? E aí é muito importante nós estarmos atentos e buscando essas informações em tempo reais. Ontem, né, especificamente, o Ibovespa Futuro fez um movimento onde nós classificamos ele como o movimento de retração de 61,8% da queda, que, ou seja, caiu perto de 4.200 pontos, que é um dos fractais que eu uso, uma das frações de movimento, e aí depois voltou a subir 2.600 pontos. E nesses 2.600 pontos, próximo da abertura, sugeria uma queda nos preços, sugeria que as ações não iam andar na mesma velocidade, na mesma condição de anteriormente, e que a tendência era de uma queda de pelo menos 1.000 pontos, né? Voltando, vamos pensar aí, um pouco mais forte, 61,8 também deste movimento, seria 1.600 pontos. Chegou a cair 2.000 pontos praticamente ontem. Então, mostra que o estudo dos fractais, o estudo de movimentação de preço, ajuda muito na tomada de decisão sobre investimento no mercado financeiro. E isso traz uma segurança operacional para a gente. Quando nós olhamos para isso, falamos e comentamos sobre o ponto ali do 139.400 ser um ponto de resistência, um ponto onde o preço não estava conseguindo ir, um ponto onde não tinha força operacional para o preço atuar, e com isso poderíamos ter uma queda e um movimento mais para baixo. E aí trouxe essa condição de preço operacional ali para a gente. Então, dentro dessas condições, né, de preço, dentro dessas condições de movimentação de preço, nós temos aí uma expectativa hoje de abertura de uma alta possível, né, de novo. Caímos 2.000 pontos, vamos abrir perto de 1.000, 1.200, 1.400 pontos, né, podendo chegar até um ponto de falha, né, ali dos 1.600, que seriam 1.400, 1.300 pontos? Sim. Aí a pergunta é se continua nessa direção. E aí nós vamos trabalhar com isso hoje, com essa possibilidade dessa volta da queda de ontem e qual é a próxima música, né? Se de fato nós vamos testar a máxima lá, ou fazer máxima nova em relação aos 2.000 pontos, ou se vamos testar e fazer nova mínima, lançando uma continuidade do movimento, né, dos 2.600 pontos. Então podemos fazer 1.000 pontos de alta e lançar mais 1.600 ou mais 2.000 pontos na queda, completando aí o teste do fundo lá dos 4.200 de novo. Então ficar atento que hoje tem oportunidade para isso. Tanto para olhar se de fato vamos trabalhar testando máxima de ontem, e aí uma recuperação dos preços em relação à desvalorização muito forte de ontem, quanto nós estarmos aqui observando também essa condição de movimentação do preço na queda, se ele de fato vai arrumar um suporte, uma resistência. Beleza? Espero ter sido claro, trazido boas informações para vocês acompanharem o dia.
Pessoal do Instagram, fica o convite. Você que ainda não nos acompanha no YouTube, acompanha a gente no YouTube. Estamos lá, Roar Educacional, no YouTube agora, começando a acompanhar o mercado ao vivo até as 10 da manhã. Fica o convite, vem comigo, vamos lá. Pessoal do YouTube aqui, a gente vai começar a fazer então o nosso bate-bola aqui de todos os dias, que é essa questão da apresentação, da movimentação e tudo mais, dos preços. Legal? Obrigado.